Começa agora o FPA no ar. Ciência e arte para informar. Um programa da Universidade Federal do Pará em Castanhal, em parceria com a Atlântico FM. Boníssima tarde, ouvintes da Atlântico FM, nesta tarde de inverno amazônico, com 30 graus na quase ensolarada cidade do trem, Castanhal. O programa de hoje versará sobre um tema especial para todos nós. Mas antes, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, professor Guilherme. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. E hoje não teremos a presença da nossa querida Paula. Ela está em merecida folga, melhor dizendo, né? E estamos começando mais um programa que coloca a universidade, a ciência, a arte e a cultura mais perto de vocês. E eu aproveito para lhe convidar, querido ouvinte, a nos seguir no Instagram, @UFPAnoar, e responder a nossa enquete do dia. Você também pode nos acompanhar e mandar recados e perguntas pelo direct desse Instagram. E qual é o nosso tema de hoje, Rodrigo? Então, professor, o FPA no ar dessa sexta-feira convida você a refletir sobre um tema fundamental para a saúde pública e para a construção de uma sociedade mais consciente e inclusiva. O Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson, celebrado amanhã, 11 de abril. No primeiro bloco, vamos discutir como essa data nos provoca a olhar para além dos aspectos clínicos da doença, abordando o estigma, a invisibilização, e os desafios enfrentados por quem convive com uma condição crônica e progressiva. Também vamos refletir sobre os dados que revelam o crescimento dos casos no Brasil e no mundo, os impactos do envelhecimento da população e a importância de compreender a doença de forma integrada, considerando suas dimensões físicas, emocionais e sociais. No segundo bloco, a nossa conversa se aprofunda com a professora doutora Elren Passos Monteiro, docente da Universidade Federal do Pará, campus Castanhal, graduada em Educação Física pela Universidade do Estado do Pará, com especialização em Neurociências na Saúde e no Esporte pela ESA+, mestrado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Ciências da Saúde, contribuindo diretamente para a formação de novos pesquisadores e para o desenvolvimento de estratégias de cuidado voltadas à população. E no último bloco você confere a nossa agenda cultural e acadêmica com eventos, oportunidades. Se você nos ouve pela 105.1 FM, não desligue o rádio. E se nos acompanha pelo site atlanticofm.com.br, fique com a gente porque o programa de hoje está imperdível. Amar o perdido, deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Este poema, intitulado Memória, de Carlos Drummond de Andrade, é uma excelente introdução para o nosso tema, porque afinal, o dia 11 de abril marca o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson, uma data criada para ampliar o debate público sobre a doença e enfrentar o desconhecimento e o estigma que ainda a cercam. Afinal, ter a memória sobre a doença e sobre os nossos queridos e queridas é extremamente importante. A escolha da data homenageia James Parkinson, responsável por descrever, no início do século XIX, os primeiros sinais clínicos da condição. Mais de 200 anos depois, apesar dos avanços científicos, a necessidade de conscientização permanece, revelando que o desafio não está apenas em compreender a doença, mas também em reconhecer socialmente as pessoas que vivem com ela. Nesse sentido, a data funciona não apenas como um marco simbólico, mas como um convite à reflexão sobre o lugar que essas pessoas ocupam ou deixam de ocupar na sociedade. Historicamente associada ao envelhecimento, à perda de memória muitas vezes, a doença de Parkinson muitas vezes também é tratada como uma consequência natural da idade, o que contribui para a sua banalização e invisibilização. No cotidiano de quem vive com a doença
e enfrenta tremores, a rigidez muscular, a lentidão de movimentos e uma progressiva perda de autonomia, fatores estes que impactam diretamente a vida social, emocional e funcional desses indivíduos, isso pode aparentemente ser um problema. Bom, mas ainda assim, o que se observa é a persistência do estigma, do preconceito e da falta de informação, o que reduzem essas pessoas à sua condição clínica e se ignora suas experiências, trajetórias e subjetividades. Diante disso, cabe questionar como a sociedade enxerga e trata aqueles que vivem com doenças crônicas e progressivas. E até que ponto o silêncio e a desinformação contribuem para aprofundar processos de exclusão já existentes. Os dados estatísticos ajudam a dimensionar a amplitude desse cenário e revelam que a doença de Parkinson está longe de ser um fenômeno isolado. Estima-se que mais de 10 milhões de pessoas vivam com a doença em todo o mundo, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, em especial, um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, aponta que mais de 500 mil brasileiros com mais de 50 anos ou mais, melhor dizendo, convivem atualmente com essa condição, número que pode mais que dobrar em 2060, ultrapassando 1.200.000 casos. Esse crescimento está diretamente relacionado ao envelhecimento da população, já que a prevalência aumenta com a idade, atingindo cerca de 0,8% das pessoas acima dos 50 anos, com maior incidência entre indivíduos homens com mais de 70 anos, conforme dados do Estudo Longitudinal de Saúde dos Idosos Brasileiros. Isso é verdade mesmo, Rodrigo? Exato, professor, é verdade. E para além disso, a distribuição regional dos casos evidencia desigualdades no acesso ao diagnóstico e ao tratamento. As regiões Sul e Sudeste concentram o maior número de internações, com destaque para o estado de São Paulo, seguido do Rio Grande do Sul, o que pode refletir tanto uma maior concentração populacional quanto uma estrutura de saúde mais consolidada nessas regiões. No plano institucional, o Estado brasileiro reconhece a gravidade da doença e assegura uma série de direitos às pessoas diagnosticadas, como o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o benefício de prestação continuada, além de garantias como o saque do FGTS e a isenção do imposto de renda. No entanto, o acesso efetivo a esses direitos ainda depende de informação, orientação especializada e, muitas vezes, de enfrentamento burocrático, o que levanta uma questão importante. Até que ponto as políticas públicas existentes conseguem, de fato, alcançar quem mais precisa? Do ponto de vista científico, a doença de Parkinson é caracterizada como uma doença neurodegenerativa progressiva, ou seja, uma condição que afeta o sistema nervoso ao longo do tempo com agravamento gradual dos sintomas. Ela está associada à degeneração de neurônios responsáveis pela produção de dopamina, um neurotransmissor fundamental para o controle dos movimentos do corpo. Essa perda compromete a comunicação entre diferentes regiões do cérebro, especialmente aquelas envolvidas na coordenação motora, o que explica o surgimento de sintomas como tremores, rigidez muscular e lentidão dos movimentos, conhecida como bradicinesia. No entanto, é importante destacar que esses sinais não fazem parte do envelhecimento natural. Eles indicam uma alteração específica no funcionamento do organismo, que precisa ser compreendida e acompanhada. Além dos sintomas motores, a doença de Parkinson também envolve uma série de manifestações não motoras, como depressão, ansiedade, distúrbios do sono e alterações cognitivas, o que reforça a complexidade da condição e a necessidade de um olhar integral sobre o cuidado. Embora ainda não exista cura, há diferentes formas de tratamento que permitem controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, incluindo o uso de medicamentos, fisioterapia, terapia ocupacional e outras abordagens complementares. Nesse contexto, compreender a relação entre cérebro, movimento e saúde mental é fundamental para romper com visões reducionistas da doença e avançar na construção de estratégias de cuidado que considerem não apenas o corpo, mas também as dimensões emocionais e sociais envolvidas no processo de adoecimento. Professor Guilherme, de que forma a UFPA contribui para o fomento dessa discussão?
Meu caro Rodrigo, em nossa Universidade Federal do Pará, o enfrentamento à doença de Parkinson também se materializa em ações concretas, e isso é extremamente importante para uma universidade. Não basta discutir, ter teorias, mas a gente precisa articular ensino, pesquisa e extensão. No campus de Castanhal, em especial, destaca-se o programa de extensão Parkinson Pai d'Égua, coordenado pela professora Elren Passos Monteiro, que propõe uma abordagem integrada de cuidado por meio da reabilitação motora, utilizando diferentes modalidades de exercício físico, como a dança e o treinamento funcional. Isso tudo aliado à educação em saúde. Essa iniciativa atende pessoas idosas e indivíduos com a doença, especialmente em contextos de maior vulnerabilidade social, e aí as pessoas que têm menos acesso às políticas públicas e à assistência social. E se oferece acompanhamento gratuito e, com isso, contribui-se não apenas para a melhoria dos aspectos físicos, evidentemente, mas também para a socialização, a autonomia e a qualidade de vida dos participantes. Já em Belém, outra iniciativa importante é o Grupo Parkinson, coordenado pela professora doutora Lani Viane Kreikova, vinculada à Escola de Teatro e Dança da UFPA, em parceria com o Instituto de Ciências da Saúde. O projeto evidencia o potencial interdisciplinar da universidade ao integrar a arte, saúde e ciência no cuidado com pessoas que vivem com a doença. Essas ações reforçam o papel da nossa universidade, da universidade pública, marque-se isso, a universidade pública e gratuita, como um espaço estratégico de produção do conhecimento, mas não só isso, também de intervenção direta na realidade social, especialmente em territórios como a Amazônia, muitas vezes esquecido, e as grandes distâncias fazem com que também as pessoas fiquem desassistidas, né? Então, esse acesso a serviços especializados, infelizmente, ainda é desigual. Por isso, a necessidade de termos uma instituição pública e gratuita como a Universidade Federal do Pará, assim como todas as demais instituições de ensino superior públicas. Então, mais do que formar profissionais, a UFPA se coloca como esse agente ativo na construção de práticas de cuidado que dialogam com as necessidades da população e contribui para a promoção de uma saúde mais inclusiva e humanizada. Diante desse cenário, torna-se fundamental ampliar o debate público sobre as doenças neurodegenerativas, aquelas que paulatinamente vão deixando o nosso corpo enfraquecido. Mas não apenas essa discussão no campo da saúde. Há uma urgente necessidade de que essa questão também seja uma questão social, política e ética. Pensar a doença de Parkinson é também pensar o envelhecimento, o direito ao cuidado e as condições concretas de vida da população idosa em uma sociedade marcada por desigualdades e que acentuadamente envelhece. Isso implica reconhecer, evidentemente, a importância de um acompanhamento contínuo e multidisciplinar que vá além do tratamento medicamentoso, né? Aquele tratamento tão somente para aplacar os sintomas, né? Mas a gente tem que considerar cada vez mais as dimensões físicas, emocionais e sociais do adoecimento. Certo, Rodrigo? Exato, professor. E, ao mesmo tempo, evidenciar a urgência de políticas públicas que garantam um envelhecimento digno, com acesso à saúde, à informação e à qualidade de vida. Nesse sentido, fica o convite à reflexão. Como queremos envelhecer e que tipo de sociedade estamos construindo para acolher aqueles que chegam a essa etapa da vida? Voltamos com a nossa entrevistada de hoje, que é a professora Elren Passos Monteiro, coordenadora do programa Parkinson Pai d'Égua da UFPA Castanhal. E hoje nós estamos tratando do tema que é o Dia Mundial do Parkinson, da doença de Parkinson. Então, professora, continuando, você trabalha com pesquisa e extensão na Amazônia. Quais são os principais desafios e também potencialidades para desenvolver ações de cuidado e reabilitação para pessoas com Parkinson em contextos como o nosso, fora dos grandes centros? Esse é um desafio que a gente encontra diariamente no contexto do cuidado e do serviço no contexto amazônico. Nós estamos numa região que
que é ampla geograficamente, existem diferenças socioeconômicas e culturais, e os centros, por exemplo, como a universidade, hoje no campus, a gente tem um serviço, mas ainda assim é afastado do centro da cidade. E muitas das vezes a falta de mobilidade urbana é o principal desafio hoje para que a gente consiga trazer essa pessoa que muitas das vezes mora numa região mais periférica, não tem tanto acesso ao transporte público, para que ela chegue aos centros de atendimento. Além disso, essa pessoa muitas das vezes ela precisa de ter um acompanhante, né, um cuidador, que muitas das vezes é o esposo, a esposa, o filho, né, ou um vizinho que muitas das vezes não consegue ter o tempo disponível para vir também no centro de treinamento. Então, essas são dos fatores que a gente destaca aí como desafios, né, no contexto do treinamento, do exercício físico, na reabilitação para pessoas com Parkinson. Professora, a gente vê que são desafios que vão até para além do contexto amazônico, né? São desafios pelos quais perpassam todas as pessoas que têm a doença de Parkinson, né? Além disso, Paula, acho que vale a pena a gente destacar o que a gente escuta muito o relato dos próprios pacientes é que hoje faltam profissionais capacitados para atendimento dessa população, né? E aí, quando eu falo profissionais capacitados, vai desde o neurologista, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o dentista, porque é uma doença multissistêmica que precisa de vários profissionais envolvidos. E muitas das vezes a gente não tem aqui na região amazônica profissionais que são especializados no atendimento dessa população. Então, isso é uma barreira muito grande no tratamento dessas pessoas. Verdade, professora. E está sendo maravilhoso aprender mais sobre isso, né? Conhecer sobre esse tema.